Eu chamo-me Francisco Javier Olazábal, sou de nacionalidade espanhola, embora tenha nascido em Portugal, mas pelo lado da minha avó paterna sou trineto de Antónia Adelaide Ferreira, que foi a maior proprietária do Douro, teve influência na história do país. A sua última grande criação foi a Quinta de Valmião. O meu nome é Francisco Olazábal, sou enólogo, sou um dos proprietários da Quinta de Valmião e trabalho aqui já há 20 e tal anos, a produzir vinhos e a gerir esta empresa. E eu passei a minha vida a fazer duas coisas: a trabalhar na Casa Ferreirinha, que foi uma empresa fundada pelos descendentes, que não possuía quintas, mas que comercializava, tratava, envelhecia e vendia os produtos das quintas. E em 94 fiquei o único dono desta quinta, juntamente com os meus filhos, que eu comprei também em nome dos meus filhos. E aí, eu ainda estava na Casa Ferreirinha, mas pôs-se um problema, é que a Ferreirinha é que explorava a adega, nós apenas vendíamos, a família vendia as uvas. Nessa altura decidimos acabar o acordo que tínhamos com a empresa Ferreira e sermos nós próprios a produzir o nosso próprio vinho. O nosso primeiro vinho que fizemos aqui foi em 1999. O Quinto de Valmião teve logo grande êxito. Lançámos ao mesmo tempo um segundo vinho que se chama-se Meandro. Seguimos um bocadinho o modelo do Bordeaux, quer dizer, ter o primeiro vinho com o nome da propriedade e depois um segundo vinho que tivesse uma relação com a geografia do sítio, porque nós estamos aqui num dos meandros mais pronunciados do Rio Douro. Foi numa altura que surgiu este boom dos novos vinhos do Douro, vinhos secos, porque já existiam vinhos muito bons, vinhos de Porto aqui do Douro. Ambos os vinhos tiveram, felizmente, grande sucesso e continuam a ter, e começámos a tentar espalhar o nosso vinho pelo mundo, e um dos primeiros mercados, evidentemente, que era o Brasil. Atualmente nós fazemos cerca de quase 300 mil garrafas de vinho de mesa, cerca de 30 mil, 40 mil de vinho de Porto. E a nossa ideia não é produzir muitas garrafas, nem muita quantidade, mas é produzir vinhos com uma qualidade muito grande. Nós temos basicamente três grandes tipos de solo aqui. A maior parte do solo do Douro é xisto, que é uma rocha sedimentar, portanto distribuída em estratos, não é? Mas também temos a parte de cima da quinta é granito, que é uma rocha magmática, que é posterior ao xisto, que surgiu da terra sob a forma de magma. E temos também, entre as dois tipos de terra, temos também uma zona de aluvião que, no fundo, é os restos de um enorme oceano que ocupava o centro da Península Ibérica e que secou e deixou uma camada aluvial arrastada pelas correntes de calhau rolado e de solo mais argiloso. Portanto, são três tipos de terreno que dão vinhos com características muito diferentes e também existem tipos de culturas diferentes. E nossos vinhos, normalmente, em geral, são uma mistura disto tudo, ou não, porque temos alguns vinhos mais recentes que são só de um vinhedo, um tipo de solo e um tipo de variedade. As uvas são as uvas características desta região, do Douro, Touriga Nacional e Touriga Francesa, que hoje em dia se chama Franca, plantadas pelo meu pai. Ele achou que nessa altura também que a qualidade seria uma coisa muito boa. Fomos renovando o nosso vinhedo, não é? E essas duas castas dominam. Mas temos outras, como a tinta roriz, tinta amarela, tinto cão e duas ou três brancas. No fundo temos cerca de 15 variedades de uva diferente, todas típicas daqui do Douro ou de Portugal. A primeira vez que o nome vinho de Porto foi aplicado a um vinho produzido no Douro, mas que tomou o nome do Porto, de onde ele era exportado para o mundo, que era o Porto, foi, salvo em 1665. Mas depois aconteceu um fenómeno que esse é específico do vinho de Porto, é que como isto é uma região de um clima quente e de um solo pobre, essas duas coisas conjugadas davam grandes concentrações de açúcar na uva. Não todos os anos, em anos excepcionais, acontecia que o processo da fermentação, que é a transformação do açúcar da uva em álcool por ação das leveduras, parava espontaneamente. E nesses anos, anos de muito açúcar nas uvas, nesses anos os vinhos ficavam naturalmente doces. Porquê? Porque havia uma parte do açúcar que não era transformada em álcool e eram os vinhos mais apreciados. A videira, se nós não fizermos nada, cresce muito, deita muitos lançamentos, produz muito e ao fim de poucos anos morre. É preciso podá-la para duas coisas: para aumentar a longevidade
e para que ela produza menos, porque produzindo menos produz com mais qualidade. A Teresa, que é a nossa podadora-chefe, já está cá há quantos anos? Vai há muitos anos. Esta vinha já tem vários anos. E a gente tenta todos os anos recuperar a vinha. A que está muito forte, deixamos olhos. A que está menos forte, deitamos menos. Há muitos tipos de poda, não é? De condução da vinha, não é? Mas aqui nós estamos a privilegiar esta, porque embora produza menos, mantém mais tempo e dá mais qualidade, porque há uma relação muito estreita entre a quantidade que cada cepa produz e a qualidade. Se deixa produzir muito, o vinho perde qualidade, perde concentração, perde todo o caráter. Portanto, é preciso limitar a produção. E assim, todo o dia, todos os anos, ao longo dos anos, já que estou a trabalhar à beira de 40 anos, fiz aqui a minha vida, governei a minha vida, trabalhei para os patrões, trabalhei para mim e pronto, e cá ando até o dia da minha reforma. Vindo o dia da minha reforma, vou descansar. A gente não deixa você reformar. Ai, não. Não vai reformar nunca. Nunca. Ah, não. É esse dia mesmo que eu vou ser doutora. A gente não é eterna. Se fôssemos eternos, não somos. Um vinho é um produto frágil, quer dizer, é um produto vivo, que evolui ao longo do tempo, primeiro nas barricas e depois na garrafa. E, portanto, tem que ser bem tratado, porque se não for bem tratado em condições de temperatura, de umidade, sobretudo de temperatura, corremos o risco de um trabalho muito grande de esforço de qualidade se perder. O Valmião tem uma característica interessante, que é do vinho de uma zona muito quente do Douro, mas com muita frescura e muita acidez e uma personalidade muito própria. Ou seja, as castas que nós temos aqui, principalmente a Touriga Nacional, combinada com este tipo de local, estes solos com são pHs altos, solos calcários, proporciona ter esses dois mundos num só. Ou seja, ter aquela generosidade dos vinhos do Novo Mundo, que são vinhos com muita fruta, mas também ter aquela complexidade dos vinhos do Velho Mundo, que são aqueles vinhos que têm uma certa decadência, uma certa acidez e frescura, que não os torna demasiado opulentos. Portanto, eu acho que nós temos um pouco dos dois e eu acho que isso torna os nossos vinhos muito interessantes. Beba com moderação.